Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Tereza Berger para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 81ª sessão ordinária, em 15 de outubro de 2019. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Babá, Leandro Lira, Jorge Felipe, Leonel Brizola, Raimon, Inaldo Silva, Wellington Dias, Vera Lins, Ítalo Silva, Marcelo Siciliano, Fernando William, Tereza Berger, Jailda Mendes Gomes, Rosa Fernandes, Paulo Pinheiro e Tiago Carr Ribeiro, 16. Assume a presidência a senhora vereadora Rosa Fernandes, que ocupa o lugar do secretário, senhor vereador Marcelo Siciliano, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 18 horas. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A mesa da ciência do recebimento dos seguintes requerimentos, que será apreciado no prolongamento do expediente. Autora, vereadora Vera Lins, requeira a mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta, em regime de urgência, do projeto de lei número 732 de 2018, de autoria do vereador Tiago Carr Ribeiro e de minha autoria, que altera a redação do caput do artigo 1º da Lei 5.637, de 4 de dezembro de 2013. Autor, vereador Alexandre Arraes, requeiro a mesa diretora, na forma regimental, que seja incluída na pauta da ordem do dia semanal o projeto de lei 151 de 2017, de minha autoria, que institui o Índice de Qualidade das Calçadas, IQC, no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Tarcísio Mota, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, vereador Rocal, senhoras e senhores aqui presentes, senhores vereadores, funcionários desta casa, músicos, trabalhadores da cultura que hoje nos visitam e aqueles que nos assistem pela Rio TV Câmara, boa tarde. Na última quinta-feira, nós encerramos uma comissão parlamentar de inquérito nesta casa, uma CPI, que tinha por objetivo investigar possíveis responsabilidades, omissões da Prefeitura do Rio de Janeiro na preparação da cidade para o enfrentamento às enchentes. A cidade está ou não está preparada para as enchentes? A Prefeitura do Crivella foi negligente ou omissa nas políticas públicas para prevenir os impactos dos desastres socioambientais? Como os cortes orçamentários interferiram na capacidade da Prefeitura de reagir no momento em que a chuva forte se transformou num desastre para uma parcela da população do Rio de Janeiro? Me parecem perguntas válidas.
que uma comissão parlamentar de inquérito pode investigar. Foi assim, inclusive, a compreensão de um conjunto de vereadores desta casa que assinou o requerimento. Foi assim a própria compreensão da presidência dessa casa, que protocolou o pedido. Foi assim a compreensão dos vereadores que compuseram de fato esta CPI. Eu não vou falar aqui hoje das conclusões que a CPI chegou. Semana que vem eu vou me inscrever para fazer isso. Mas eu queria adiantar algumas coisas. Foram 203 dias de trabalho. Rocal, olha essa, 40 mil páginas de documento, do mesmo jeito que na CPI dos transportes, em que eu era um membro lá e o senhor era relator, pedimos muita coisa. 40 mil páginas de documento, 2 audiências, 11 visitas a bairros da cidade do Rio de Janeiro, acompanhado por moradores que foram atingidos pelas chuvas. 17 órgãos foram convidados, convocados a estarem na CPI para prestarem esclarecimentos. 500 páginas de relatório. Um relatório de mais de 500 páginas, sem contar os anexos, sem que tivesse nas 500 páginas transcrição de ata. São 500 páginas de relatório mesmo. Uma CPI que, além da minha participação, fui presidente da CPI, contou com o vereador Renato Cinco como relator, contou com a vereadora Rosa Fernandes como membro titular e atuante presente em muitas sessões, contou com a vereadora Tereza Berger, que começou como membro suplente, mas que depois, diante da desistência de um outro vereador, se tornou membro titular. Contou com a presença, em algumas poucas sessões é verdade, mas ainda assim contou, do Major Elitusalém, que era suplente, e contou com a presença em algumas poucas sessões, também é verdade, do vereador Tiãozinho do Jacaré. Mas qual não foi a minha surpresa, Raimon? E já digo que vou ceder a parte para que o senhor possa daqui a pouco falar dos trabalhadores, dos músicos que estão aqui hoje, né? Qual não foi minha surpresa de que nos bastidores da prefeitura e desta casa começaram a acontecer rumores de que secretários, vereador Célio Luparelli, ficaram incomodados, indignados com as conclusões da CPI. Ficaram indignados com indiciamentos que a CPI apontou. Eu recebi agora, já pela segunda vez, advogados de um dos secretários no meu gabinete para pedir cópias dos documentos. Documentos estes que são públicos, que são da casa e não do meu gabinete. Secretário que dá declaração à imprensa, nota que sai na imprensa, dizendo que secretário, Rocal, agora vai querer processar vereador da oposição, porque falou alguma coisa do governo. Onde já se viu isso, Raimon? Secretário incomodado com o trabalho que a gente é pago para fazer. Eu não estou aqui para ficar de brincadeira, baixando cabeça, para que o governo quiser fazer. Eu fui eleito com mais de 90 mil votos para estar aqui fiscalizando o Poder Executivo, concordando com o governo em alguns momentos, discordando na maioria deles, mas com responsabilidade, nobre vereador Célio Luparelli. Aí, esse mesmo secretário, o secretário Sebastião Bruno, agora cancelou o GT que havia feito por acordo com a gente aqui na audiência pública, de atendimento aos moradores atingidos pelas enchentes, cancelou no final da primeira das visitas de retorno a essas comunidades. Estamos ouvindo rumor para lá e para cá, e eu me inscrevi hoje com a vontade de falar completamente. Não tenho medo de ficarem ameaçando esse tipo de história, porque tenho a consciência, a responsabilidade absolutamente tranquila do trabalho que eu fiz nessa CPI, e não fiz sozinho. Não é possível que esta casa, Rocal, e aqui eu peço que transmita ao presidente da casa, vereador Jorge Felipe, vá aceitar que agora secretário do Poder Executivo comece a tentar intimidar vereador que está cumprindo sua função. Secretário do governo está incomodado porque foi indiciado
deveria perguntar ao vereador Marcelo Arar por que ele não foi a nenhuma das sessões da CPI enquanto era membro, defender o governo do qual é base. Deveria perguntar ao vereador Tiãozinho do Jacaré por que não foi no dia da votação do relatório para pelo menos votar contra. Mas o Tiãozinho sabe, eu conversei muito com ele, a base dele está lá sofrendo com as enchentes. Mas nem isso. Aí agora, por que é que os membros, base do governo que é a maioria, não foi à CPI tentar defender alguma vez o governo? Nós demos a palavra para todos os vereadores que lá estiveram presentes. Não cerceamos e negamos a palavra a nenhum deles. Vereador Paulo Pinheiro esteve lá, vereador Babá esteve lá, vereador Rocal esteve lá, vereador Raimon esteve lá. E aí eu quero dizer claramente, em alto e bom som aqui, o relatório apontou o indiciamento de 5 agentes públicos que na conclusão do relatório, que teve 4 votos favoráveis e nenhum contrário, esses agentes públicos foram omissos e não cumpriram com suas responsabilidades e devem responder ao Ministério Público, que deve sim abrir um inquérito sobre esses agentes públicos. E esta é a conclusão da CPI, uma parte delas, vereador, porque nós fizemos 105 recomendações ao Poder Executivo. É uma CPI muito mais propositiva, mas que não se furtou a tarefa de fiscalizar o Poder Executivo, de investigar, como é próprio da nossa função de vereadores. E aí, que não me venham os secretários, agora, depois que a CPI terminou, depois que eles tiveram a chance, inclusive de se explicar, todos eles foram aqui chamados. O secretário Amêndola, absolutamente desrespeitoso, não sabia sequer que era responsabilidade da secretaria dele, sobre a qual a Defesa Civil está subordinada, contabilizar os mortos em tragédias como essa. Foi omisso. O secretário Sebastião Bruno, além de ter mentido para a CPI, dizendo que não tinha informações que tinha, ao fim e ao cabo, assinou uma série de contratos que tem indícios suficientes para verificar se foi cartel ou não. E aí agora ele tem que responder. E se ele acha que está tudo certo, se cumpriu tudo certo, que responda. Mas, encerrando a parte da minha fala para ceder ao vereador Raimon os outros 10 minutos, para que ele possa aqui, a gente possa inclusive ter um pouco mais de alegria que nesta sessão, eu quero dizer que não vou aceitar ser intimidado por secretário deste governo omisso, deste governo lamentável da cidade do Rio de Janeiro, desse governo caótico, que não consegue dar resposta aos problemas da cidade, que não bota a sua base sequer para vir aqui defender os secretários que hoje passaram vergonha aqui neste plenário ao apresentar o orçamento. Nenhum vereador para defender o orçamento que o Crivella manda para esta casa, nenhum. E aí secretário vem achar que o nosso trabalho feito com responsabilidade vai ser intimidado por uma notinha na imprensa aqui, por um comentário nos bastidores acolá. Não vamos! Se nossa bancada já teve uma vereadora assassinada porque cumpria seu papel, não é a fala de um secretáriozinho desses que vai intimidar nosso trabalho. Tenho muito orgulho do que a CPI das enchentes fez, muito orgulho. Vamos acompanhar, vamos ao Ministério Público, vamos cobrar que as recomendações sejam respondidas. E ao governo Crivella, o mesmo Crivella que não quis vir aqui explicar, a ele cabe se explicar, não para mim ou para qualquer outro vereador da oposição, mas para a população do Rio de Janeiro, que sabe das responsabilidades dessa prefeitura desastrosa que a cidade infelizmente teve nos últimos anos e, quiçá, será derrotada no ano que vem, porque ninguém mais aguenta esta prefeitura. Cedo a palavra ao nobre vereador Raimon. Muito obrigado, senhor presidente. Não tendo sido utilizado todo o tempo pelo orador, a presidência franqueia a palavra.
Com a palavra franqueado, nobre vereador Raimon, que dispõe de 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, sem me alongar de maneira nenhuma, tirando o espaço que eu queria pedir ao vereador Tarcísio, agradecê-lo muitíssimo, como presidente da Comissão da Cultura e o vereador Tarcísio como vice-presidente da Comissão de Cultura, nós recebemos hoje aqui, através dos nossos dois amigos, o nosso querido os músicos Moraes e o querido Francisco Soriano, que trazem aqui para nós uma representação do festival do Encontro Internacional de Acordeon. Então a cultura está hoje aqui na Câmara Municipal. Eu estou passando aqui pedindo aos músicos que façam aí para nós uma demonstração do que foi o Festival Internacional de Acordeon na cidade do Rio de Janeiro. É o quinto festival internacional de acordeon no Rio de Janeiro, e quero dizer aos vereadores que o projeto 375, que é de autoria do nosso mandato para incluir o dia do Encontro Internacional de Acordeon do Rio de Janeiro no calendário oficial e cultural da cidade, nós vamos votá-lo em breve. Com a palavra, então, o acordeon da América Latina, Argentina, Chile, Uruguai, República Tcheca, França. Então está aí o pessoal da América Latina e também de países da Europa para apresentar-se aqui para nós muito rapidamente. Muito obrigado, Moraes. Vereador Rocal, me permita aí essa deferência. Nós temos só até 4 horas, tá, Moraes? Temos 7 minutos. Eu quero que a voz não se separe. Eu quero que a voz não se separe. Ainda temos 4 minutos, Moraes.
É a cultura da América Latina e da República Tcheca aqui presente no plenário da Câmara Municipal. Esse dia que teve a audiência da Comissão de Cultura da Câmara da Prefeitura do Rio de Janeiro. Acabando. Nosso tempo está acabando, Moraes. Encerrando. Está encerrando, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador, encerrou o tempo. Ok, presidente. Pode tocar a campainha. Moraes, queremos agradecer. Quero apresentar para... Vereador, vou começar outro dia. Ok, presidente. Soriano, nós vamos daqui a pouquinho, lá fora, na Cinelândia, continuar a apresentação dos acordeões. Presidente Jorge Felipe, quero apresentar para o senhor um grupo que veio de toda a América Latina, também de países da Europa, para o 5º Festival Internacional de Acordeon, que aconteceu no Rio de Janeiro no último final de semana. Agradecer os músicos, a juventude da América Latina, aos homens e mulheres que fazem da música e do acordeon a força da cultura latino-americana, da força da cultura mundial. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. A presidência deixa-se de submeter à apreciação do plenário o requerimento sem número de autoria do vereador Alexandre Arraes, que pretendia a inclusão na pauta em regime de urgência do PL 151 de 2017, tendo em vista que a proposta normativa versa sobre assunto pertinente à codificação, qual seja o Código de Obras e Edificações, consoante disposto no artigo 55, parágrafo único, inciso 2, do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro,
e, sendo assim, incorre na vedação prevista no artigo 73, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, combinado com o precedente regimental número 51 de 2009. Por consequência, fica sem efeito regimental a leitura do referido requerimento às 15 horas no decurso da sessão ordinária de hoje. Requerimento número 1365, de autoria do vereador Jair Mendes Gomes, que requer a concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto ao major da Polícia Militar Alexandre Gualberto da Silva. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Eliseu Kessler, que requer a concessão da medalha do reconhecimento Chiquinha Gonzaga, pastora Maria Cláudia Ramos da Silva. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se... Senhor presidente, pela ordem. A presidência passa a ordem do dia. Requerimento de autoria da vereadora Vera Lins, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a inclusão em regime de urgência do PL 732/2018, de autoria do vereador Tiago Carribeiro e da autoria da requerente, que altera a redação do caput do artigo 1º da Lei 5.637, de 4 de dezembro de 2013. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem... Comunicação de liderança. Pela ordem, comunicação de liderança. Para comunicação de liderança, vereador César Maia. Senhor presidente. A comunicação precede a questão de ordem. Senhor presidente, como Vossa Excelência sabe, eu vivi e me formei no Chile, nos anos que estive lá. Minha esposa é chilena, meus filhos são chilenos. E esses acontecimentos são acontecimentos que me geram uma perplexidade. Por isso, diariamente, eu mantenho contato com dirigentes, com líderes chilenos. E hoje de manhã, pedi que um deles, um alto dirigente, democrata, de centro-direita, no Chile, muito lúcido, né, que escrevesse um texto, para que eu pudesse ler aqui, mesmo que não lesse o texto completo. E ele me enviou esse texto. Dom César, a coisa é muito séria aqui, mas temos que distinguir duas coisas. Uma primeira questão é a demanda social legítima da classe média baixa do Chile, que vive muito sufocada em um país que cresce e mostra riqueza para todos os lados, mas que tem a sensação de que essa riqueza não chega a eles. Isso não é inteiramente verdade, porque o crescimento do país também melhorou sua qualidade de vida, o que é indiscutível, e os números confirmam, mas eles se sentem assim, não importando os números, e contra isso não há nada a fazer. Gostaria de levá-los em uma turnê pela América Latina e deixá-los por 2 meses em alguns países da América Central, mas infelizmente não posso fazê-lo. Nesse sentido, nosso governo gerou muitas promessas que não foram cumpridas e que agravaram a situação. Prometemos segurança, melhor saúde, melhor educação, soluções de transporte, e se por um lado as coisas estão melhorando, nada é imediato, ainda que as novas gerações pensem assim. Antes eram os estudantes, agora são as famílias e a classe média que se cansaram. Espero que o governo faça algo concreto em breve, porque com anúncios genéricos, como ouvimos até agora, a demanda não será silenciada. Senhor presidente, peço para dar como lido o texto e transcrever no Diário Oficial. Com certeza. Está acolhida a solicitação de Vossa Excelência. Com a palavra, o vereador Dr. Carlos Eduardo.
Para a comunicação de liderança. Senhor presidente Jorge Felipe, senhoras e senhores vereadores no plenário dessa casa, o luto oficial se acaba, mas o luto nos nossos corações, senhor presidente, jamais se apagará. Na luta, encarar o fogo, o mar, as alturas e até as profundezas, lutar pela vida de desconhecidos, como se lutasse pela vida de um próprio filho. Vem a coragem, a resiliência e o comprometimento. Os bombeiros não têm limite quando a luta é salvar alguém que está em risco. A perda de Rafael, a perda de Clérton, a perda de José e a perda de Geraldo, no cumprimento do dever, mostra a capacidade de doação dos bombeiros. Essa é a realidade que as nossas forças de segurança enfrentam todos os dias, os policiais militares e os bravos soldados do fogo do Corpo de Bombeiros, em todo o território nacional. A dor existe e é grande. Eu, como bombeiro, oriundo do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, dói muito, senhor presidente, ver nossos irmãos de farda falecerem no estrito exercício de sua missão de vidas alheias e riqueza salvar. Em nome dessa casa, em nome da população do Rio, principalmente em nome da bancada de militares que hoje aqui, unida num luto que amargura os nossos corações, eu peço a Vossa Excelência que conceda um minuto de silêncio em prol desses 4 guerreiros que foram tombados no exercício do dever. Vamos proceder ao minuto de silêncio. Para a comunicação de liderança. Para a comunicação de liderança, o nobre vereador Fernando William. Senhor presidente, como líder... Desculpa, não cabe, é por questão de ordem, vereador Fernando William. Sim, desculpe. Bom, a questão de ordem, até não faria, mas baseado no comentário do vereador César Maia, eu gostaria de ressaltar que tenho acompanhado, inclusive diretamente com pessoas amigas que moram no Chile, o que está se passando lá, e a situação é muito mais grave do que tem aparentado, inclusive nos meios de comunicação no Brasil. Lá aconteceu algo que acaba acontecendo nos países onde a pobreza aumenta, a concentração de riquezas aumenta de forma inaceitável, inadmissível. A gente se coloca uma parcela enorme da população sem condições elementares de vida com dignidade. E, num determinado momento, por conta de uma decisão menor, como o aumento de 20 centavos de dólares, se não me engano, no preço do metrô, explode uma rebelião que envolve a parcela mais pobre da população, que vive em dificuldades imensas num Chile, que vivia sendo citado como exemplo aqui pelos liberais, de estabilidade, etc. e tal. E o governo já não consegue mais conter, nem mais com o exército, a rebelião de pessoas que, já não tendo mais o que perder, vão para as ruas. Já morreram até ontem 11 pessoas, possivelmente hoje, porque as manifestações continuam de forma cada vez mais radical. Lembrando, portanto,
aos que defendem o radicalismo da forma elevado à quinta essência, elevado ao radicalismo, etc. e tal, qual é a consequência final disso, não é, quando imposto a um povo, especialmente como o povo chileno. Aqui no Brasil, nós estamos seguindo exatamente o mesmo caminho, em dar uma anestesia de grande parte da população que mora nas comunidades pobres e que reage, muitas vezes, através da violência, através de outros métodos, mas não tenham dúvida, se nós seguirmos a linha que estamos seguindo nesse momento, que já vem de algum tempo, não é um fenômeno de agora, as consequências e o resultado final não será diferente do que está acontecendo agora no Chile, por acaso no Equador, por acaso no Peru, em vários outros países da América Latina. Eu espero que as pessoas levem em conta essa experiência vivida no Chile e comecem a tomar rumos diferentes antes que a tragédia chegue até nós. Pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Senhor presidente, apenas para poder fazer, inclusive, uma correção, mas pronunciamento agora às 13h40, quando cobrei as reações que, na minha opinião, são lamentáveis de alguns secretários da atual prefeitura, em especial do secretário Sebastião Bruno, havia informado que ele tinha cancelado o GT de visita às comunidades atingidas pelas chuvas, o que de fato ele o fez por telefone, ou assessores dele o fizeram por telefone ontem na parte da tarde, logo depois de uma visita à comunidade do Horto. Mas meu gabinete recebeu agora, e portanto depois da minha fala, um ofício assinado por ele dizendo que está mantido o GT. Melhor assim. Então estou corrigindo aqui algo que disse há pouco sobre a questão da manutenção do GT, fruto da audiência pública da CPI das enchentes. Mas apenas para reforçar, senhor presidente, falei aqui às 13h40, que me parecem lamentáveis as declarações, se forem verdadeiras, de um secretário dizendo que vai processar vereador da oposição desta casa por cumprir nossa função numa comissão parlamentar de inquérito. Acho lamentável que esse tipo de tentativa de intimidação, que apesar de parecer ser sobre 1 ou 2, 3 ou 4 vereadores, na verdade, na minha opinião, fere o princípio da harmonia entre os poderes e sobre os quais a gente precisa dar uma resposta, porque a gente não está aqui, não fomos eleitos para ficar recebendo ameaça de processo de secretário por cumprir nossa função numa comissão parlamentar de inquérito. Chegou a indícios importantes sobre os quais o secretário deveria estar preocupado em se defender, já que a sua base não foi na CPI defendê-lo, só resta a ele se defender sozinho. Mas é preciso muito mais do que isso, do que ficar ameaçando vereador de oposição pelas mídias sociais, pela imprensa. Eu acho que isso precisa de uma resposta séria e institucional desta casa. Mas sobre o GT, ele está mentido, e aqueles vereadores que quiserem acompanhar, sendo ou não membros da CPI, suas assessorias, a gente pode passar informação das datas e horários das visitas. Muito obrigado, senhor presidente. Nós já tivemos uma comunicação de liderança e 3 questões de ordem. Vamos votar o projeto, depois cederei a palavra pela ordem ao vereador Leandro Lira. Pela ordem também, senhor presidente. Em tramitação especial em regime de urgência em segunda discussão, projeto de lei 732/2018, de autoria dos vereadores Tiago Carribeiro e Vera Lins, que altera a redação do caput do artigo 1º da Lei 5.637, de 4 de dezembro de 2013. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Desculpa, refazendo a fala. Em votação, a emenda de número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Segue a redação final. Pela ordem, nobre vereador Leandro Lira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, cidadãos que nos acompanham nas galerias. Presidente, eu estou vindo aqui fazer essa comunicação no Pela Ordem, porque existe muito ruído e muita desinformação referente ao PLC 78. Eu participei da reunião na última quinta-feira, eu recebi dezenas de mensagens no final de semana, ontem mesmo,
questionando justamente quais que seriam os próximos passos do PLC. Como Vossa Excelência está à frente no caso e constrói a pauta da ordem do dia, queria que Vossa Excelência pudesse dar um pouco mais de previsibilidade para quais vão ser os próximos passos do PL, até porque a gente tem inúmeros trabalhadores, representantes de ambos os lados, que, por exemplo, aqui eu estou vendo alguns representantes das associações dos aplicativos de mobilidade, que vêm à Câmara justamente por não dispor de uma informação mais acertada. O jornal fala uma coisa, os bastidores falam outra, alguns falam que é quarta-feira, quinta-feira, semana que vem. E isso justamente prejudica, porque no limite, cada dia que as pessoas passam fora do seu trabalho é um dia menos de renda que tem no mês. Então, para ter justamente uma previsibilidade, eu precisaria que Vossa Excelência dissesse, ou pelo menos alinhasse os próximos passos em relação à tramitação do PLC. Bem, a preocupação de Vossa Excelência é a mesma preocupação do vereador Dr. Jairinho. Nessa mesma direção, eu queria falar como é que vai ser o procedimento da votação do PLC 78/2018. Tá. Então, respondendo ao nobre vereador Leandro Lira e Dr. Jairinho, na quinta-feira nós tivemos a reunião onde houve entendimento... Pela ordem, senhor presidente. Onde houve entendimento em relação à retirada de alguns itens do projeto de lei complementar e também nova redação para outros artigos ou inciso. Está sendo elaborado um substitutivo. Eu imagino que a gente vai estar em condição de discuti-lo e votar na próxima terça-feira. Então, é este o objetivo que nós estamos tentando construir. Pela ordem, vereador Leonel Brizola. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria, ainda dentro desse assunto do PL 78, eu queria um minuto de atenção para que eu pudesse abordar sobre um outro prisma essa situação. Já foi discutida e exaurida várias vezes, o presidente, 2 audiências públicas, reunião com a Comissão de Transporte, e um debate entre a gente e aplicativos e taxistas. Mas, senhor presidente, é uma questão que chama a atenção e eu queria um pouco da atenção de cada um de vereadores, porque isso diz respeito à nossa cidade e é sobre uma questão financeira. E eu acho que aí o vereador Leandro Lira, que é muito bom na matemática, Vossa Excelência pode ajudar nesse cálculo. E que eu queria colocar para cada um de vereadores, porque isso tem um impacto direto na saúde, na educação e na mobilidade urbana. Veja bem, senhor presidente, se cada motorista, e eu vou falar só de um único aplicativo, Uber, né? Se ele tem uma renda diária média, calculando por baixo, uma estimativa baixa, vereador Leandro Lira, de R$150, tá? Fernando William, motorista trabalhou o dia inteiro, tem uma renda média de R$150 por dia. A Uber toma 25% desses 150. Eu quero que vocês acompanhem o cálculo, porque isso diz o orçamento. Vereador Luparelli, o senhor que é da finanças do orçamento, acompanhe meu raciocínio e vamos dialogar nesse sentido, porque não se trata de defender motorista de aplicativo ou motorista de táxi. Se trata de recursos públicos para a cidade do Rio de Janeiro. Veja bem, 25% de 150. Vereador Leandro Lira, se eu tiver errado, Vossa Excelência me corrige. 37,50, R$37,50. Agora, segundo a Uber, ela disse que só a Uber tem 100 mil veículos na cidade. 100 mil veículos na cidade. 100 mil veículos na cidade, vereador Jones Moura. Multiplica 100 mil veículos vezes R$37,50. Quanto que dá? Dá mais de 3 milhões por dia. Por dia. Agora, faz a seguinte conta. Multiplica R$37,50 por 365 dias. Sabe quanto que dá essa conta? Só um único aplicativo, senhor presidente. Eu vou concluir, eu peço só, porque ele contribui para o projeto e sai dessa dicotomia
taxista, motorista de aplicativo, vão perder o emprego, e vamos tratar de uma questão muito maior da cidade, que é o orçamento e é o ISS. Dá 1.368 bilhões ao ano. Um único aplicativo numa única cidade. Isso está fazendo falta na saúde, na educação e na mobilidade urbana. Então eu queria conversar com meus pares, é disso que se trata, esse PL 78. Vereador, regulamentar de fato essa questão. Nós estamos perdendo anualmente mais de 1.3 bilhões de reais. Obrigado, que poderiam vereador. estar indo para a saúde e para a educação, senhor presidente. Obrigado. Se o Crivella não cobra, nós temos a obrigação de fazê-lo. Muito obrigado. Em tramitação especial em regime de prioridade em primeira discussão, em primeira sessão, projeto de lei número 1526/2019, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa no município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2020. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto retornará em primeira discussão em segunda sessão. Passa-se a matéria seguinte. Pela ordem. Pela ordem, a nova vereadora Luciana Novaes. Eu gostaria de falar ao senhor presidente que eu não fui comunicada sobre a reunião de quinta-feira, então não pude estar presente. Eu gostaria que eu pudesse ser comunicada com mais antecedência possível para que eu pudesse estar presente nas reuniões. Muito obrigada. Com certeza. Eu peço desculpa a Vossa Excelência por a senhora não, por Vossa Excelência não ter tido conhecimento do encontro. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei complementar 109/2019, de autoria do senhor vereador Wellington Dias, que altera os decretos número 322 de 1976 e 7.914 de 1988, para alterar o zoneamento do logradouro que menciona. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A matéria exige código de maioria absoluta. Votação nominal. Votação liberada. Acabou que eu não prestei atenção.
Como vota a nobre vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim. Vou encerrar a votação, hein? Já votou? Eu já votei. Encerrada a votação. Como vota o vereador Zico? Sim. Votaram sim 35 senhores vereadores, não nenhum. Pela ordem. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Pela ordem, o nobre vereador César Maia. Senhor presidente. Senhor presidente, eu pediria atenção de Vossa Excelência. Amanhã, aqui no Rio de Janeiro, ocorrerá um grande evento, que é a semifinal da Libertadores da América. Toda essa área daqui, passando pelo Maracanã, Engenho Velho, etc., vai ficar obstruída. A minha sugestão é que, por acordo, se derrube a sessão às 2 horas, se faça uma sessão extraordinária com a pauta prevista para a sessão ordinária, para que se possa, todos nós, eu estarei aqui às 2 horas, participarmos disso, e aqueles, não é meu caso, que se compraram a entrada, compareçam ao Maracanã. Agora, imaginar que vai haver uma sessão aqui às 4 horas da manhã, não haverá. Há necessidade de se fazer um acordo e se antecipar. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Vereador César Maia, todos ouviram e encaminhou uma proposta de fazermos uma sessão extraordinária amanhã. O vereador Raimon tem me solicitado que se faça a sessão extraordinária para votar projetos de decreto legislativo. Poderíamos tentar acomodar e conciliando essa questão e atender a todos. Então, fica a proposta para amanhã nós derrubarmos a sessão ordinária e convocarmos sessão extraordinária com este propósito. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 591/2017, autoria do Poder Executivo, que altera o item qualificação indispensável do anexo 1 da Lei 3.985, de 8 de abril de 2005 e da outras providências. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o nobre vereador Paulo Messina. Presidente, esse projeto nós já aprovamos em primeira. É absolutamente essencial a aprovação desse projeto para que servidores não sejam prejudicados no seu salário. A prefeitura está ciente disso, está sensibilizada com isso. Porém, ainda não conseguiu terminar. Parece que, aliás, deixa eu refazer minha fala. A Secretaria de Saúde e a Secretaria da Casa Civil, os técnicos, já terminaram a redação e as contas e foi para a Procuradoria para terminar a formatação do texto para mandar para cá. Então, pediram prazo só até amanhã para trazer para a Câmara essas emendas. Como amanhã, enfim, nós vamos receber amanhã e amanhã pode ser que haja essa votação mais polêmica de Uber, etc. e tal, eu vou pedir adiamento por 2 sessões para que a gente vote finalmente aí. Quantas? Na quinta-feira. 2. 2 sessões. Proposto o adiamento da discussão desses projetos por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Tarcísio Mota. Apenas, senhor presidente, para reforçar algo que está na fala do vereador Paulo Messina, da necessidade que essas emendas cheguem para que a gente possa dar tranquilidade também aos profissionais da educação, às agentes de educação infantil, que estão muito temerosas com o projeto na pauta, sem que as emendas venham. Há um compromisso do conjunto dos vereadores para que o projeto só seja votado com as emendas. Mas agora nós precisamos que as emendas cheguem, para que a gente possa, inclusive, demonstrar para a categoria o efeito que essas emendas terão, especialmente sobre a questão da tabela de vencimentos. Esse é um dos nós importantes. A gente sabe que esse projeto não resolve todos os problemas das agentes de educação infantil, dos agentes, mas a gente está aqui solicitando ao governo que então cumpra esse prazo acordado aí com o vereador Paulo Messina, mande amanhã as emendas para que a gente possa dar conhecimento à categoria dessas emendas, inclusive. Acho que era importante que a gente possa fazer isso e vote na quinta-feira. Então, apenas para reforçar o pedido, muito obrigado, senhor presidente.
Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Senhor presidente, pela ordem. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 28, 2019, de autoria dos senhores vereadores Major Elitusalém e Dr. Carlos Eduardo, que acrescenta inciso ao artigo 401 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, estendendo passe livre aos agentes de segurança pública. Pela ordem, o nobre vereador Dr. Carlos Eduardo. Senhor presidente, solicito o adiamento dessa matéria por 2 sessões. Proposto o adiamento da votação desta matéria por 2 sessões. Senhores vereadores que apoiam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Rafael. Posso ver isso aqui agora? Eu já sei o que é. Mas não é agora, né? Não, se você quiser dar uma palavrinha para ela aqui na porta agora e só eu tenho plenário. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de Lei Complementar 115 de 2019, de autoria do vereador Rafael Luiz Freitas, que dispõe sobre a inclusão do artigo 9A, que define prazo para parcelamento do pagamento da contrapartida da Lei Complementar número 192 de 2018, revoga o artigo 11 do Decreto 44.737 de 2018 e dá outras providências. A matéria exige quórum de maioria absoluta, procedimento de votação nominal. Votação liberada. Como vota a minha querida vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim.
contra o VAR, mas tudo bem, não tem problema não. Não, ali eu não tenho, mas você derruba no plenário, não tem problema. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram que sim. Como vota o vereador Tiãozinho de Jacaré? Sim. Votaram sim 33 senhores vereadores, não nenhum. O vereador Matheus Floriano, sim. Vereador Atila Nunes, sim. 35. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue a autógrafo. Em tramitação ordinária, em continuação da primeira discussão. Eu posso anunciar o projeto, viu? Tânia, me ajuda mesmo, eu estou sem óculos. Qual é? Em tramitação ordinária, em continuação da primeira discussão, quórum de maioria absoluta, projeto de lei complementar 78 de 2018, de autoria dos vereadores Jorge Felipe, Vera Lins. Pela ordem. Que dispõe sobre o serviço remunerado de transporte remunerado, privado, individual, de passageiros operados por meio de aplicativos ou plataforma tecnológica de comunicação em rede no município do Rio de Janeiro. Instituir políticas de mobilidade, cria regras, definições e dá outras providências. Pela ordem, com a palavra, o vereador Rafael Freitas. Presidente, conforme o entendimento, solicito o adiamento da discussão por 3 sessões. Senhores vereadores que aprovam o adiamento por 3 sessões, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em continuação da primeira discussão. Projeto de Decreto Legislativo 191 de 2019, de autoria dos vereadores Renato Cinco, Babá, Dr. Marcos Paulo, Paulo Pinheiro, Tarcísio Mota, Leonel Brizola, Raimon e Luciana Novaes, que susta o Decreto Rio 46.314 de 2019. Em discussão. O nobre vereador Paulo Pinheiro ainda dispõe de 3 minutos remanescente da última sessão. Não está presente. Inscrito para discutir o projeto, vereador Tarcísio Mota. Senhor presidente, nobres vereadores, retomamos uma discussão que seguiu relativamente acalorada já há mais de uma semana. Foi a discussão acalorada que aconteceu antes do debate sobre a questão do projeto de lei do PLC 78 dos aplicativos. O que está em questão aqui é um PDL para sustar um decreto do prefeito Marcelo Crivella, que passou a autorizar na cidade do Rio de Janeiro a questão da internação involuntária da população em situação de rua
comprovadamente usuária de drogas em situação de vulnerabilidade social, mas com internação compulsória, abrindo a margem, e aqui o vereador Leonel Brizola acaba de me lembrar, também para a questão das comunidades terapêuticas. Queria recordar aos senhores que uma série de defesas foi feita aqui ao longo daquele debate, mas algumas coisas não foram de fato esclarecidas. Por exemplo, o governo apresenta que aquele decreto é mera regulamentação de uma legislação federal que já previa essa possibilidade, que é um retrocesso, inclusive, em todo o debate da questão da saúde mental na sociedade brasileira. Mas o que os defensores desse decreto do prefeito omitem é que o decreto federal proíbe a questão das comunidades terapêuticas, onde se leva a crer que há um objetivo específico aqui da Prefeitura de Marcelo Crivella na questão das comunidades terapêuticas. E esse, sem sombra de dúvida, é um dos nós da questão sobre esse projeto. Mais cedo hoje, infelizmente os nobres vereadores estavam certamente em outras atividades, estava presente aqui só uma parte da bancada do PSOL e uma parte da bancada do PT, além dos vereadores da Comissão de Orçamento. Nós tivemos a audiência pública do orçamento da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, né? Onde foi possível perguntar a esta secretaria sobre quantas crianças e quantas pessoas em situação de rua já haviam sido internadas compulsoriamente. A subsecretária afirmou que nenhuma ainda, e mais do que isso, que no caso da Secretaria de Assistência Social, o entendimento deles é de que, na verdade, deveria haver o acolhimento dos usuários de drogas e não a internação involuntária, conforme este decreto acaba determinando. Me lembro aqui, inclusive, de uma série de afirmações acaloradas sobre como o decreto do prefeito Crivella prevê uma equipe multidisciplinar capaz de avaliar detalhadamente a situação daquele cidadão em situação de rua, capaz de avaliar de forma integrada para decidir se ele deve ou não ser internado compulsoriamente. Lembro do nobre vereador Jones Moura, por exemplo, fazendo essa defesa acalorada. Mas quem vem hoje à audiência sobre o orçamento da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos deve ficar se pensando aonde é que está essa equipe multidisciplinar. A Secretaria de Assistência Social tem técnicos e servidores muito competentes. E a responsabilidade, obviamente, não é deles. Já vou conceder uma parte à nobre vereadora Luciana, vou só terminar esse raciocínio. E a responsabilidade não é deles. Mas esta secretaria tem tido cortado o seu orçamento ano após ano. E, portanto, é muito impressionante como as defesas acaloradas estão fora completamente de realidade. E eu vou retornar a esse ponto, tão logo a nobre vereadora Luciana Novaes possa fazer a sua parte. A palavra é sua, nobre vereadora. Presente, acionar o microfone da vereadora Luciana Novaes. Eu gostaria de dizer aqui que nós temos hoje uma estimativa de 14 mil pessoas em situação de rua. E não são todas as pessoas que estão em situação de rua que são usuárias de drogas. E muitas precisam de oportunidades. E o problema desse decreto é que ele não está de acordo com a lei federal na qual ele está vinculado. Porque na lei federal diz que todas as internações devem ser informadas em até 72 horas à Defensoria Pública e ao Ministério Público. E o prefeito não inclui esse parágrafo no decreto.
E, além do que o senhor já falou, é claro, nós sabemos que o prefeito também tem feito muitos convênios com essas comunidades terapêuticas. E essas comunidades violam os direitos das pessoas. E nós estamos aqui para garantir que o direito das pessoas não sejam violados. Então, por isso, eu peço que nós possamos hoje sustar esse decreto. Muito obrigada, vereador. Muito obrigado, nobre vereadora Luciana Novaes. A Luciana está apontando algumas questões que eu queria chamar a atenção dos senhores. Ou seja, há uma série de elementos que estão ausentes no decreto do Crivella. E que estão ausentes, me parecem, de forma proposital, para não dar a transparência devida. Estão ausentes as restrições às comunidades terapêuticas, porque é aí que a prefeitura está tentando beneficiar algumas entidades. Mas, além disso, eu gostaria que os senhores pudessem avaliar o seguinte: como é que está o estado hoje dos abrigos da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Assistência Social? O vereador Leonel Brizola, aqui mais cedo hoje, fez uma descrição que era pavorosa. A vereadora Tereza Berger não só confirmou, como lembrou de outros abrigos, que na verdade são as políticas públicas para a população em situação de rua, que deveriam estar tendo a atenção da Prefeitura de Marcelo Crivella. E mais do que isso, na contradição, todos nós sabemos que o uso abusivo de drogas, em especial o uso abusivo do crack, não se resolve com internação compulsória, mas se resolve com os CAPs AD, com políticas de acolhimento, com políticas de saúde mental, com políticas de redução de dano. Com políticas de redução de dano. Nós, infelizmente, temos governos que desprezam a pesquisa, temos governos que destroem o Sistema Único de Saúde. E aí, eu queria chamar a atenção dos nobres vereadores, porque votar pela suspensão desse decreto é recolocar o debate onde ele deve ser feito. Deve ser feito o debate por dentro do Sistema Único de Saúde, com a valorização dos CAPs AD, com a valorização da política de acolhimento, com a valorização da política de redução de danos, e não com a política de internação autoritária, involuntária, obrigatória, destinada a comunidades terapêuticas. Numa prefeitura que segue retirando recursos da assistência das populações mais pobres, segue sem uma política clara para aquelas pessoas que, na verdade, estão numa cidade onde a desigualdade e o desemprego aumenta cada vez mais. Solicito e peço a atenção dos senhores vereadores na tentativa de votar favoravelmente ao PDL, que foi incluído pela nobre vereadora Luciana Novaes. Era o que eu tinha para dizer a respeito deste projeto, senhor presidente, agradecendo ao senhor e ao vereador Jairinho e aos demais vereadores por terem votado, inclusive, os pedidos de adiamento, para que a gente pudesse fazer isso numa sessão onde pudéssemos fazer a discussão até o final, como deve ser feito. Então, peço aos senhores o voto favorável ao PDL, para que esta Casa de Leis, entendendo que está em desacordo com a lei federal, entendendo que esta política, no mundo real da atual Prefeitura do Crivella, será uma política de segregação, será uma política de exclusão, será uma política de benefício de apenas algumas instituições que não conseguem atender de acordo com os princípios mais importantes da questão da saúde mental, que a gente possa votar favoravelmente a esse PDL. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar a votação, o vereador doutor Jairinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu encaminho contrariamente essa votação, por conta que o PDL, a justificativa que o PDL não contempla determinados assuntos, enfim, é um PDL da esfera municipal, né? Obviamente, uma lei federal, o que está escrito na lei federal, ela sobrepõe o que está escrito no decreto municipal.
Então, não cabe ao município legislar a respeito de Ministério Público, Defensoria Pública. Esse decreto, simplesmente, ele regulamenta essa lei federal. É um decreto simples, não vai ao encontro de nada que vá contra a dignidade humana. Ao contrário, essas pessoas estão em situação de risco. Haja visto que a gente tem visto na Avenida Brasil, em todos esses lugares. Ninguém é obrigado a permanecer nesse ambiente. As pessoas são levadas para lá para serem cuidadas. Então, é um projeto importante. É responsabilidade desse parlamento votar não a esse PDL, porque o PDL que vai ao encontro daquilo que a maioria da sociedade deseja. Para encaminhar. Em votação. Para encaminhar. Senhor, para encaminhar a votação, vereador Tarcísio Mota. Nobre vereador Jairinho, o PL é um PL de internação involuntária. O PL não, o decreto é de internação involuntária, contra a vontade das pessoas. Então não venha dourar a pílula da política do seu governo. É disso que se trata. A omissão deliberada, as restrições que o decreto federal, que a lei federal faz às comunidades terapêuticas, não é apenas uma omissão, é uma referência direta no próprio decreto. Portanto, aqui sim há um descumprimento daquilo que tem dito a questão da legislação federal. E a omissão da obrigatoriedade das tais equipes de comunicarem aos órgãos da justiça também é uma opção importante. O que eu acho curioso é que o nobre vereador Jairinho diga: as pessoas vão lá para serem cuidadas. Não é o que a gente percebe quando vê a política de assistência social e não é o que a gente está percebendo. Dizem aqui que é para cuidar daqueles que são população em situação de rua, numa situação de vulnerabilidade, que acabam por fazer uso abusivo de drogas, e a nobre vereadora muito bem lembrou, Luciana Novaes, que não são todos, mas na verdade, o que o governo Crivella está fazendo é uma política de higienização social, numa tentativa de preservar os outros, e não de criar política de emprego, renda, acolhimento e atendimento a esta população absolutamente vulnerável na nossa cidade. Portanto, mantenho o meu apelo de que a gente vote favorável ao PDL e derrube esse decreto do Crivella, esse decreto absolutamente inconstitucional, absolutamente contrário àquilo que se acredita ser a boa prática de saúde mental e atendimento ao uso abusivo de drogas hoje no Brasil. Obrigado. Pela ordem, desculpe, por encaminhar a votação. Para encaminhar a votação, vereador Fernando William. Bem, eu fui secretário de Assistência Social durante 4 anos no governo do Estado e 2 anos no município do Rio de Janeiro. Durante esse período, eu posso testemunhar que havia, por parte, inclusive do Ministério Público, uma pressão muito intensa para que a Prefeitura fizesse algo, fosse um decreto, fosse um projeto de lei encaminhado à Câmara, enfim, no sentido de que, ou às vezes até mesmo sem nenhuma ação regulamentar, que ela tomasse providências no sentido de internar compulsoriamente uma série de pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Às vezes até eu recebia decisões mesmo de procuradores no sentido de que a Secretaria adotasse esse tipo de procedimento. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que ter um certo cuidado para não se precipitar de um lado nem do outro. Na verdade, esse decreto, ele surgiu exatamente quando aconteceu aquele fato de um cidadão, né, em surto psicótico, ter assassinado, enfim, 2 pessoas que passavam ali, né, pela Lagoa Rodrigo de Freitas, na entrada do túnel Rebouças. Claro, houve um clamor, como normalmente ocorre em situações como essa. Eu posso afirmar aos senhores que se aquilo tivesse acontecido na favela Nova Holanda, nada de absolutamente aconteceria. Mas, enfim, o fato de acontecer na Lagoa chama atenção, vai para a capa dos jornais, etc. e tal, e quase que se impõe, né, ao governo que tome uma medida. Acho eu, sinceramente, que é uma matéria que precisa ser discutida, né? É uma matéria que, assim,
feita, né, de qualquer forma, para dar uma resposta à mídia, para dar uma resposta à opinião pública, etc. e tal, não resolve. Eu até gostaria de saber quantas pessoas foram internadas compulsoriamente nesse período, né, e qual foi o resultado. Não, tinha certeza disso. Né? Tinha certeza, esse é um decreto única e exclusivamente para responder à opinião Vereador pública tem e à mídia. 10 segundos. Desculpe, eu vou concluir. E que, num certo sentido, né, se permanecer do jeito que está, acabará nessa ou em outra, né, enfim, com outro prefeito, né, seja lá quem for, encerrado o tempo de vocês. autorizando, deixa eu concluir, que isso é muito importante, até porque a minha experiência fala nesse sentido. Se nós não tivermos cuidado, nós realmente estamos autorizando que se adote providências esdrúxulas de se tirar pessoas violentamente das ruas, sem critérios, e se colocar em abrigos que não estão a menor condição de oferecer um trabalho digno à população. Por esse motivo, eu acho que a gente pode votar o decreto e depois sentar, discutir e oferecer ao próprio prefeito uma alternativa que possa atender a essa necessidade. Para encaminhar a votação, vereador Raimon. Senhor presidente, quero me dirigir aos vereadores e, assim, muito fraternalmente, quero dizer que a gente não vai ficar aqui não vamos ficar com meias palavras, não. O que está sendo colocado pelo governo de Marcelo Crivella com esse decreto de internação e de recolhimento compulsório, isso se chama higienização. A população em situação de rua, se a cidade pudesse tirar uma foto da cidade e excluir toda a população em situação de rua, ela excluía, porque, na verdade, essa população, ela incomoda a Prefeitura do Rio de Janeiro, porque exatamente a existência dela e o aumento dessa população nas ruas da cidade do Rio de Janeiro é pela omissão de política pública que não se faz nessa cidade. Então, quando nós estamos pedindo aqui para derrubar um decreto do prefeito Crivella, é porque a gente faz uma leitura de mundo, é uma leitura da realidade do mundo todo. O mundo todo vem dizendo para nós que a gente tem que tratar de saúde mental de maneira adequada, que a gente tem que tratar das pessoas mais vulneráveis com política pública. A gente sabe onde é que essas coisas estão. Nós temos um histórico na cidade do Rio de Janeiro, e o histórico da cidade é a chamada, entre aspas, Operação Mata Mendigo, da época do governador Carlos Lacerda. Nós sabemos o que é a operação que retirou das ruas do Rio de Janeiro a população em situação de rua na época dos grandes eventos. E aqui, para não ter meias palavras, nós sabemos o que aconteceu quando o Rodrigo Bethlen foi secretário de Assistência Social. O Rodrigo Bethlen, não tem meias palavras, roubou dos pobres o direito à política pública. Foi desvio escandaloso de recursos públicos que teve afastado da secretaria. E agora, o Crivella que diz que vai cuidar das pessoas, o Crivella que diz que não aceita processos de corrupção na sua prefeitura, traz para o núcleo central que pensa a política da prefeitura, exatamente o Rodrigo Bethlen, é que está por trás de tudo isso. No dia 30 de julho, aconteceu na Lagoa o assassinato de 2 pessoas, conforme diz o Fernando William, que é médico, por um homem certamente em surto. E aí, 2 dias depois, no dia 2 de agosto, o Crivella decreta que haverá internação compulsória na cidade. Eu quero lembrar que no dia 18 de outubro, fez agora 2 anos, Paulo Pinheiro, no dia do médico, dia 18 de outubro de 2017, em Copacabana, foi assassinada Fernanda, uma moradora em situação de rua. Naquele momento foi assassinada Fernanda por 2 senhores, 2 rapazes, um deles estudante de medicina no 6º período, e outro um lutador de MMA. Eu fico perguntando, houve um decreto 2 dias depois para coibir a violência contra a população em situação de rua? Não houve. Então aqui é lado, são os pobres que são sempre massacrados. Então, os vereadores dessa casa, nós pedimos, fraternalmente,
Politicamente, Vereador, obrigado. nós precisamos, concluindo, senhor presidente, precisamos derrubar o decreto do prefeito, precisamos sustar o decreto do prefeito, porque a população em situação de rua não é caso de polícia, não é caso de camisa de força, não é caso de internação compulsória. Vereador. População em situação de rua é caso de política pública que essa prefeitura Obrigado, tem vereador. ignorado. Vamos derrubar o decreto do Crivella. Em votação. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a votação nominal pelo vereador Dr. Jairinho. Não? Vou encerrar a votação, hein? Vou encerrar a votação, hein? É encerrada a votação. Votaram sim, nenhum senhor vereador, não 21 senhores vereadores impedidos regimentalmente votar o presidente. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, mas há quórum para prosseguimento dos trabalhos. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei orgânica número 23 de 2018, de autoria, eu concederei pela ordem após anunciar o próximo projeto. Projeto de emenda à lei orgânica número 23 de 2018, de autoria dos senhores vereadores Jones Moura, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Ita Lucia, Zico Bacana, Eliseu Kessler, Antônio de Paula, Leandro Lira, Jaída Mendes Gomes, Valdo Ceasa, Alexandre Esquerdo, Marcelo Siciliano, Marcelo Ará, Wellington Dias, Vera Lins, Dr. Gilberto, Felipe Michel, professor Adalmir, William Coelho, Dr. João Ricardo e Cláudio Castro, que altera a redação do inciso 7 do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal e acrescenta parágrafo 2º e 3º, remunerando o atual parágrafo único. Pela ordem, vereador Raimon. É só para dar uma satisfação para vocês que estão na galeria, dizer para vocês o seguinte: a nossa estratégia, e a estratégia mesmo, isso faz parte do jogo do plenário, da política no plenário, é para dizer a vocês que vocês não viram nenhum voto a favor da derrubada, porque nós, os vereadores que votamos pela derrubada, que não concordamos com esse nefasto decreto do prefeito, nós não votamos para que eles não tenham o direito de deliberar. Para eles deliberarem, tem que ter 26 votos.
eles só tiveram 19. Então, a nossa tentativa é de convencer os vereadores, convencer ainda, a gente conversar com os vereadores, nós vamos agora procurar os que votaram, para tentar convencê-los de que eles precisam vir para o lado de cá para votar conosco pela derrubada do decreto. É por isso que vocês não viram nenhum voto favorável. Não votei, o vereador não votou, o vereador Renato, o vereador Brizola, o vereador Babá, o vereador Paulo Pinheiro, o vereador Tarcísio, Fernando William, a vereadora Luciana Novaes e outros vereadores, né, que não votaram exatamente para que não haja deliberação dessa matéria, para a gente ganhar um certo tempo. E aí eu quero aproveitar a minha questão de ordem, que ainda me resta um minutinho, e dizer aos vereadores, antes de apreciar, antes de dar o seu voto apenas porque o Jairinho começou a votar, porque às vezes tem isso, né? A líder do governo vota, a gente acompanha, é compreensível isso. Mas queria solicitar aos vereadores que dessem uma nova lida no decreto do Crivella, que dessem uma nova olhada no decreto do Crivella. O decreto do Crivella é um decreto contra os pobres, os filhos dos ricos. Volto a dizer, aquele rapaz de 23 anos, de 24 anos, no 6º período de medicina, que assassinou a Fernanda, a Maria Fernanda em Copacabana, junto com outro rapaz de 30 anos, saradão, lutador de MMA, para eles e para a sua classe, não foi feito nenhum decreto. Mas quando acontece com um pobre, com um empobrecido que está em surto, que também não tem o direito de tirar a vida de ninguém, não. Nós não estamos defendendo isso, né? Não é que é porque é pobre, não é porque é pobre e empobrecido que vale tudo. A gente não está defendendo isso aqui, de maneira nenhuma. A vida é sagrada e ninguém tem o direito de tirá-la. Nem aqueles que querem propor armamento aí para a sociedade, que querem armar a sociedade até o talo, né? Mas que não tem responsabilidade com outras questões. Nós não defendemos a morte absolutamente de ninguém, não defendemos nenhuma prática criminosa, mas nós sabemos que quando é para criminalizar os pobres, é só olhar onde é que está o número dos 700 mil presidiários brasileiros. São pobres, negros, moradores de periferia, moradores das favelas, é sempre assim. Então, nossa defesa aqui é uma defesa incondicional dos pobres. Os pobres precisam ter política pública. Aos pobres não cabe unicamente a polícia, cabe política pública. E eu queria solicitar aos vereadores que dessem uma nova olhada nesse decreto do Crivella, porque o Crivella, na verdade, entra nessa mesma onda de criminalização dos pobres. É por isso que a gente não votou. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Pela ordem, o novo vereador Jones Moura. Pela ordem, senhor presidente. Pode ser? Obrigado, presidente. Presidente, trata-se do projeto que está agora, nesse momento, em votação. É o projeto do armamento da Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro. E nós queremos dizer a todos que nós estamos conversando aqui com vários vereadores, que inclusive nós já temos mais de 20 vereadores coautores do projeto, outros vereadores que não conseguiram ainda assinar o ofício para participar da coautoria do projeto do armamento da Guarda Municipal, e dizer a todos que nós estamos a um passo de fazer uma história na cidade do Rio de Janeiro, trazendo finalmente uma segurança pública municipal diferenciada, com participação dos legisladores da cidade do Rio de Janeiro. Por isso, presidente, devido ao projeto do táxi e dos aplicativos, que é um projeto que requer máxima atenção de todos, nós vamos somente aguardar a votação desse projeto, que deve ficar para terça-feira da semana que vem. Ao encerrar da votação do projeto do 78, nós vamos entrar em seguida com o projeto do armamento da Guarda Municipal, até porque vários segmentos da sociedade querem comparecer nesse dia. As galerias já estarão ocupadas agora com foco nos aplicativos, no projeto do táxi, e depois vamos ocupar as galerias com os segmentos da sociedade que tem muito interesse, sim, de ter uma Guarda Municipal extremamente avançada para as questões de segurança pública da cidade do Rio de Janeiro. Por isso, presidente, eu peço o adiamento por 2 sessões da matéria e, em seguida, perfeito, então, perfeito, era quinta-feira. Presidente, 2 sessões dessa matéria e logo em seguida solicitar a verificação de quórum, por favor.
Proposto o adiamento da discussão por 2 sessões. Como no projeto anterior não houve quórum, o procedimento será de votação nominal. Presidente, eu não entendi a ordem da fala, porque eu tinha pedido, inclusive, anteriormente ao Jones Moura. E aí, agora, se entra em votação, não vai ter quórum e caçaram a minha palavra. Está em procedimento de votação. Compreendo, mas não entendo. Tudo bem. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram que sim 4 senhores vereadores, não 3, impedido regimentalmente de votar o presidente. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.